Hoje no Brasil, ganhar o pão nosso de cada dia tornou-se o principal desafio a ser enfrentado. A dificuldade de ter um emprego formal, uma renda fixa ao final do mês, tem levado as famílias a um endividamento sem precedentes na história. Na mão dos juros abusivos, praticado pelos bancos, tudo vira uma bola de neve. Eu sou Karina Vitral. E eu sou o Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. E Karina, nós enquanto temos uma economia estagnada, nós estamos falando aí de $1 acima de R$5, um gigantesco desemprego que atinge 20 milhões de brasileiros, esse é apenas um lado da moeda. Porque enquanto isso, do outro lado da moeda, os 4 maiores bancos do país, com ações listadas na Bolsa de Valores, tiveram em 2019 uma arrecadação de mais de 81 bilhões de reais. No capitalismo, o dinheiro não é somente um meio de pagamento ou circulação, mas um instrumento de desejo das pessoas. É um instrumento de poder. As corporações financeiras mandam nas economias e nos governos, definem a política de juros, a política monetária e fiscal. Estamos falando de Wall Street, do City de Londres, que são grandes grupos especulativos que concentram a riqueza e tornam, nos países, as decisões políticas acima de governos. Então, o dinheiro que deveria ser meio para utilizar nossas riquezas ficam concentrados em grupos econômicos e em bancos privados. E é dessa forma que a gente vai refletir sobre os rumos da financiarização no mundo. Financiarização. A financiarização é a forma atual da dinâmica do capitalismo, onde existe a predominância dos mercados e demais instituições financeiras como uma forma de definição, gestão e realização da riqueza. O domínio dos bancos, das grandes corporações, é o nosso objetivo de hoje. E contamos com pessoas especiais para essa discussão. Recebemos hoje o querido amigo Eduardo Moreira, que é empresário, engenheiro, ex-banqueiro de investimentos, autor dos best-sellers Desigualdade, O que os donos do poder não querem que você saiba e Encantadores de Vida. Foi eleito pela revista Época Negócios um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos e pela revista Investidor Institucional um dos 3 melhores economistas do Brasil. Mas, na verdade, Eduardo Moreira gosta mesmo de ser conhecido como um andarilho, que busca do conhecimento e amigo do MST, né, Eduardo? Amigo da Karina também. Eu me sinto muito à vontade aqui e muito feliz por estar tocando num tema que me é tão caro. Muito obrigada, bem-vindo. E para compor esse time com o Eduardo Moreira, nós temos uma dupla especial. Estamos falando aqui do Joaquim Melo Neto, nascido em Recife, educador, teólogo, que vive em Fortaleza, mas também vive andando pelo país inteiro, né, Joaquim? Onde construiu o primeiro banco comunitário do Brasil, que é o Banco Palmas. E recebemos também a Leonora Moll, que foi trabalhar com um grupo de mulheres do Morro de São Benedito, em Vitória, no Espírito Santo, que virou uma associação produtiva, um banco comunitário com moeda social, uma incubadora de projetos e um programa habitacional. Veja só como essas coisas se cruzam, né? E estamos falando do Banco Bem, que a Leonora conduz. Eles dois compõem a coordenação nacional da Rede Brasileira de Bancos Comunitários que a gente vai conhecer hoje. Leonora, Joaquim, bem-vindos. Uma alegria grande estar com vocês, Eduardo Moreira, minha parceira, companheira Leonora, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Essa alegria de estar aqui nessa nossa conversa de hoje. Para mim é uma delícia, além de uma alegria, né? Porque, assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E nós conhecemos bem a dor e a delícia de estarmos colaborando por uma nova economia, né? Então, é um prazer muito grande, agradeço enormemente Karina, Eduardo Brasileiro, Eduardo Moreira e meu querido Joaquim por esse momento. Muito bem, então, vamos começar esse papo para esquentar e eu vou perguntar para o Edu Moreira, porque para começo de conversa, o que faz hoje nós termos um nó financeiro no país, Eduardo? E o que os donos do poder, como diz o seu livro, né? O que os donos do poder não querem que nós saibamos? Eu acho que uma coisa que é importante a gente ter na cabeça, e vocês tocaram muito bem nesse assunto, né? A Karina começou falando isso,
em relação ao poder que vem junto com esse poder econômico, né? Então, a gente está falando de poder político, a gente está falando do soft power, né? Do poder suave, que é o poder de influenciar narrativas, de influenciar ideias. E o curioso é a gente perceber que, sim, quem decide hoje em dia no Brasil qual reforma da Previdência vai passar, qual reforma tributária vai passar, qual reforma trabalhista vai passar, são os bancos. Agora, o que talvez não seja tão óbvio para as pessoas é que são os bancos com o nosso dinheiro. Porque o dinheiro que os bancos usam como instrumento de poder não é um dinheiro deles. É claro que eles têm dinheiro também, mas esse é um dinheiro nosso que está nos bancos e os bancos decidem como eles vão aplicar, para quem que eles vão emprestar, porque a gente dá a eles, às vezes sem saber, essa procuração. Então é como se fosse um condomínio onde cada um tem um apartamento, mas todo mundo deu para um dos moradores uma carta para ele poder votar na convenção lá de condomínio, na reunião de condomínio. Então esse cara tem um poder gigantesco, só que sem ter apartamento, tendo um apartamento só. Então veja que hoje, sem querer me estender aqui na resposta, só para dar um exemplo prático, a dívida pública brasileira. Dívida pública. A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. Assim, quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas, o governo é financiado por seus credores, seja pessoas físicas, empresas, bancos, etc., dando origem à dívida pública. Quase 90% da dívida está ali influenciada diretamente pelos bancos, porque você tem 30% na mão de bancos, 25% na mão dos fundos de previdência, 25% na mão dos fundos de investimento e 10% na mão dos investidores estrangeiros. Só que esse dinheiro é dinheiro das pessoas que têm dinheiro nas contas. Elas poderiam estar comprando diretamente a dívida pública. Só que sabe quanto as pessoas compram diretamente através do Tesouro Direto? 1,2%. 1,2%. E o resto eles dão todos para os bancos. Aí os bancos, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro da Karina, da Leonora, eles chegam e falam o seguinte: olha só, se vocês não passarem essa reforma da Previdência aqui, eu não vou mais comprar a sua dívida. Então, é a gente entender como funciona esse sistema e enfrentar esse sistema dizendo o seguinte: não, é o seguinte, eu quero escolher onde o meu dinheiro vai parar. Eu quero escolher para quem que meu dinheiro vai ser emprestado. Se eu sou vegano, eu não quero emprestar meu dinheiro para JBS. Se eu sou um ambientalista, eu não quero emprestar para Vale. Se eu sou um pacifista, eu não quero emprestar para Forjas Taurus, que produz armas. Quando você dá às pessoas essa consciência, aí você dá a elas também poder político. Aí você dá a elas também poder de contar a história. Você dá poder de decidir. Então, é muito importante essa nossa conversa aqui hoje, que ela vai muito além do sistema financeiro sozinho. A gente está falando de toda a forma como essa nossa sociedade se estrutura. Muito bom. E você falou dessa dinâmica mundial, né? Porque isso não acontece só no Brasil. Mas no Brasil a coisa é ainda mais grave, né? Essas entranhas do sistema financeiro e o mando do poder político é ainda mais grave. A gente tem aí o Paulo Guedes, que disse no último 27 de setembro a seguinte frase: nosso plano é claro, quem critica não está entendendo nada do que está acontecendo. Eles falam como se existisse aí um tripé macroeconômico, que se não subir os juros vai ter inflação, inevitavelmente, né? Mesmo que a economia não esteja crescendo, né? Não esteja com a demanda aumentando. A gente tem um governo que diminuiu com o auxílio emergencial, mesmo tendo 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, e uma economia que cresce, tem um crescimento pífio, porque há pouco tempo atrás estava numa pandemia, então é muito lenta a recuperação, e mesmo assim aumenta os juros. Então eu queria que você comentasse a política econômica do Bolsonaro. Aí entra um pouco também, Karina, a questão do soft power, que a gente falou que é das narrativas, o controle das narrativas, né? Quem é que conta a história que chega na casa das pessoas. Porque, assim, em tese, né, deveria ser tudo muito claro para todo mundo. A gente costuma falar que tem tantas pessoas desempregadas, mas vamos ao contrário, só para mostrar como fica chocante. De 210 milhões de pessoas no Brasil, tem um pouco mais de 30 que tem trabalho formal. 30 e poucos milhões de pessoas têm trabalho formal. O resto, claro, tem crianças, tem pessoas que já não estão mais na idade que conseguem trabalhar, mas o resto, todo mundo, ou está desempregado, ou está desalento, que não procura mais emprego, ou está subocupado, subutilizado. Então, assim, a gente vive um caos. O PIB brasileiro, no ano passado, se você for olhar em dólar, que é como o FMI, olha a lista dele,
caiu 30%. Das 10 maiores economias do mundo, a segunda que mais caiu 10%. A gente caiu 3 vezes mais do que a segunda que mais caiu, né? E aí o Guedes chega e dá as entrevistas dele e falando de um mundo que, assim, é um mundo de praticamente ninguém. Se você colocar o percentual de pessoas que vivem aquele mundo no Excel e der Enter, ele arredonda para zero, que é 0,000 alguma coisa. E aí ele chega e fala o seguinte, não, porque é o seguinte, olha só, a gente está fazendo o que ninguém nunca fez. Porque é o seguinte, para cada rato tem um gato. Ele gosta de usar frases de efeito e ele é bom ali na oratória, ele tem uma retórica sedutora, né? Então ele chega e fala assim, então para cada gato tem um rato. Tava inflação alta, o que a gente puxou na gaveta 17? Puxamos independência do Banco Central. Tá lá, 40 anos ninguém fazia, fomos lá e fizemos. Aí a pergunta que ninguém faz depois é o seguinte, mas vem cá, tu puxou o gato que matava o rato, mas por que o rato tá andando ainda? Por que a inflação não parou de subir depois que você puxou a gaveta 17? Por que a gente tá batendo recorde de inflação? Por que não teve resposta da economia? Porque esse gato não mata esse rato. É uma história que esse gato mata esse rato para dar independência do Banco Central, porque as pessoas sabem que o fantasma da inflação assusta os países emergentes, e aí você usa esse fantasma para criar uma solução que é mentirosa e dar uma independência do Banco Central, que na verdade é dar o Banco Central para os banqueiros do país poder decidir quando vai ser a taxa de juros, quais as regras que você vai ter no sistema e etc. Por isso que é muito importante a gente entender que assim, o discurso é um discurso até bem montado, é sedutor, ele fala com piadas, é divertido, né? Até no sentido etimológico da palavra divertido, vem do latim divertere, que quer dizer verter para o lado, né? Ou seja, tirar a atenção das pessoas, mas é um discurso que nada condiz com a realidade, porque os números mostram uma economia em frangalhos. Paulo Guedes olhando os números da nossa economia, o pior ministro da economia que esse país já teve. Mas, dentro desse seu mandato, uma coisa ele está fazendo muito bem. Ele está entregando de graça os ativos que são públicos, ou seja, que são de todos. Ele está privatizando as coisas literalmente a preço de banana. A TAG, empresa que transporta gás natural da Petrobras, ele vendeu a empresa por 3 anos de receita. Só que quem compra a empresa é tudo contrato já firmado com a própria Petrobras. Quem comprou a empresa, ela pode fazer o seguinte, ela pode descontar, sabe quando você desconta o que você tem para nota promissória para receber? Então, ela pode pegar, descontar os próximos anos que ela vai receber da própria Petrobras e usar esse dinheiro para comprar. Então, ela ganhou de graça. Ela ganhou de graça uma das maiores empresas. Só que ele está fazendo isso com refinaria, está fazendo isso com subsidiária das maiores empresas do Brasil. Então, é por isso que ele encontra, né, na elite brasileira, na elite econômica brasileira, um respaldo, né, para essa narrativa toda dele, e é isso que a grande mídia acaba trazendo, porque é tudo o mesmo grupo econômico, né? Eu ia dizer, é que a gente fica ouvindo o Eduardo Moreira, a gente quer só escutar, né? Tá ficar calado, depois ele continua a falar. Mas assim, eu acho que para quem está nos escutando, como é que nasceu um banco comunitário no Brasil? Essa ideia de banco comunitário, que tem várias partes do mundo, mas a ideia brasileira de banco comunitário nasceu numa comunidade muito pobre, lá onde eu moro, que é o povo de Palmeiras, diante de uma pergunta. A gente tinha uma grande favela, de um povo muito lutador, que fazia mutirões comunitários, e a gente fez a seguinte pergunta: por que a gente é pobre economicamente? A gente discutia isso com os moradores. Por que nós somos pobres economicamente? E na simplicidade, os moradores falavam: a gente é pobre porque não tem dinheiro. E a gente fez uma pesquisa de casa em casa, perguntando para as pessoas o que é que vocês já compram, onde vocês já compram, quais são as marcas dos produtos. E nós vimos o seguinte, que a pobreza não era porque não tinha dinheiro, é porque tudo a gente comprava fora do bairro das grandes corporações, das grandes marcas. Então, nasceu no Brasil há 20 anos atrás, daí se multiplicou. Hoje são 140 bancos comunitários, com essa concepção que é o banco comunitário, é um arranjo econômico local. O local pode ser um município, um bairro, uma região, onde as pessoas fazem basicamente 2 coisas, o banco comunitário faz. Ele empresta dinheiro, crédito, pequenos créditos, para quem quer produzir, mas principalmente ele empresta para quem quer consumir as empresas locais, criando isso que a gente chama de criar uma poupança local, não deixar o dinheiro sair de circulação daquele local, não migrar para os grandes centros, para as grandes corporações. Como é que a gente faz isso? A gente cunhou o conceito de moeda social. É uma moeda emitida pelo banco comunitário
que tem uma circulação restrita ao território e circula, porque no banco comunitário não faz aplicação. Você deixa lá 10 mil reais, daqui a um mês tem 10 mil reais. Então, esse é o problema também do sistema financeiro. É que, além dos bancos serem poderosos, ele não bota para a produção. Eu estou vestindo, por exemplo, aqui a camisa lá da minha comunidade, das costureiras de lá. Os bancos botam dinheiro na bolsa de valor para especular. Então, o Banco Comunitário do Brasil são 140, podia ter milhares de bancos. Eles são arranjos econômicos, financeiros locais, que estimula, através de crédito produtivo, a produção de pequenas empresas locais e consumidores para essas empresas, criando ali isso que a gente chama de criar um circuito, uma rede local de produtores e consumidores através de uma moeda social, tirando esse poder dos grandes bancos e botando o dinheiro para circular. Esse é o grande problema também do sistema financeiro brasileiro, é que o dinheiro está parado do banco. Então, a moeda social, ela circula. Evidentemente, vou terminar aqui essa minha primeira fala, se um comerciante precisar repor um estoque e quiser trocar a moeda social por reais, ele vai no banco e pode fazer esse câmbio, né, de moedas sociais para reais, mas enquanto isso ela girou fortemente ali, gerando riqueza, trabalho, renda, desenvolvimento, fazendo valer o papel do dinheiro. Eu queria, assim, um pouco ajuntar, né, as duas falas, tanto de Eduardo Moreira quanto do Joaquim, quando o Eduardo faz esse contraponto, né, da questão do sistema, né, capitalista, e Joaquim apresenta o que nós somos enquanto bancos comunitários. Quando o Eduardo diz que o poder, né, e questiona onde é que está esse poder e o que estão fazendo com o dinheiro do nosso povo, quando a gente cria a estratégia de banco comunitário, a gente quer dar o poder econômico para as comunidades nas quais a gente trabalha. Eu acho que isso, diante do que o Joaquim coloca, né, o banco comunitário é uma ideia genuinamente brasileira, nascida lá em Fortaleza, lá no Conjunto Palmeira, numa comunidade pobre, né, que naquela época tinha pouco poder e que a partir do momento que a gente cria uma estrutura, que é uma estrutura endógena e uma estrutura que potencializa o capital social das nossas comunidades, ela traz de novo o poder para as nossas comunidades. E junto com esse poder econômico, não tem como a gente não dizer que quando uma comunidade retoma, né, e tem esse poder econômico nas mãos, ela começa a construir outras possibilidades gigantescas no seu redor, né? O desenvolvimento. E aí, de novo, né, dentro das questões que Eduardo fala aí com relação às falas do Paulo Guedes, não dá para a gente dissociar e achar que o desenvolvimento é só econômico, né? Ele não é só econômico. A economia, ela está no bojo de tudo isso, mas quando a gente traz para dentro das nossas comunidades, a gente percebe que a gente cria um dinamismo na comunidade de tal forma que, junto com esse desenvolvimento econômico, uma série de outras questões de desenvolvimento social, ambiental, cultural, político, ela vem junto. Então, o que não dá é que, além desse discurso aí que Paulo Guedes tem, a gente ainda tem um despresidente, né, que tem a coragem ontem de dizer que nada está tão ruim que não pode piorar, né? Então, isso que mais me assusta, né? Como é que ele pode, né, dentro dessa economia que eles estão propondo, né, a gente ainda sabe que ainda pode piorar. E a gente tem uma solução, né, que é exatamente os bancos comunitários que a gente prevê e que vem em conjunto com o que o Papa Francisco, né, vem dizer dessa economia que humaniza, dessa economia que olha para a comunidade, né? Então, assim, só meio para juntar as duas falas. E poder conhecer essa iniciativa, né, Eduardo? Queria que você comentasse, inclusive, e já aproveitasse para falar dessa experiência que você está vivendo também de inserir o MST, ajudar o MST ali, inserir-se nesse mercado de capitais. Como surgiu essa ideia? Queria que você falasse, porque eu acho que tem um pouco a ver, né? É como se a gente quisesse a reforma agrária dos capitais, né? A reforma agrária do sistema bancário. Então, vamos lá. Totalmente, Karina. E a inspiração dessa operação no MST é no Banco Triodos, que vale a pena
muito as pessoas pesquisarem sobre esse Banco Triodos, e o lema do Banco Triodos, que tem logo na primeira página, quando você entra, é um banco holandês de origem, hoje está na Europa toda, em vários lugares do mundo, é o seguinte: Finance Change, Change Finance, ou seja, financia a mudança, mude o mundo das finanças, né? E o que ele diz é o seguinte: que tipo de mundo você nutre com seu dinheiro? E eu tenho um dinheiro que eu poupei na época que eu trabalhava no banco, e dinheiro que eu, enfim, fazendo minhas atividades, eu consigo poupar. E a pergunta é a seguinte: que tipo de mundo eu nutro com o meu dinheiro? Que tipo de mundo você nutre com o seu dinheiro, Karina? Ah, não, mas eu não tenho. Qualquer dinheiro que qualquer um tenha está nutrindo um tipo de mundo. E aí eu dei aqueles exemplos aqui, mas veja que você tem um exemplo de uma pessoa do MST que pode ter o dinheiro dele na caderneta de poupança e o banco, ou no CDB, ou na conta corrente, e o banco está pegando esse dinheiro e emprestando para o latifundiário do lado dele, que é o cara que está pressionando o cara e está botando ele para fora e está botando pressão ali com capanga e não sei o quê. E aí eu falei, caramba, meu sonho era poder ter todo o meu dinheiro nutrindo o mundo que eu acredito. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Se você não tem o Joaquim que estava falando, né? Poxa, no Brasil era para a gente ter milhares e milhares de iniciativas, a gente tem pouquíssimas iniciativas. E aí eu falei, caramba, até um dia que o Stedley me chamou para uma conversa e falou, Eduardo, olha só, tem uma agroindústria nossa, a gente estava reformando e construindo mais um pedaço de uma fábrica bem bacana que a gente tem lá no Sul. E aí chegou esse governo novo, os caras cancelaram todas as linhas e pararam no meio o financiamento. E a fábrica está lá, falta um pouquinho para ficar pronta. E a gente precisa pegar esse dinheiro em alguma linha de financiamento de banco. Você sabe, tem garantia, tem tudo. Não, vamos fazer o seguinte, eu e mais um grupo de pessoas emprestamos, mas vamos criar um mecanismo para ser uma semente e isso um dia poder ser acessível para todo mundo. Porque, poxa, a gente está falando de um investimento que tem garantia, que tem um ativo real que está sendo produzido. A agricultura familiar as pessoas não sabem, mas a inadimplência do Pronaf em 20 anos é abaixo de 1%. Abaixo de 1%. É quase nula a inadimplência. Então, poxa, imagina se as pessoas pudessem ter isso como alternativa. A minha aposta era essa. Eu falei, eu acho que as pessoas aceitariam receber menos se soubessem que esse dinheiro está chegando também nessa taxa baixa para os outros, se elas soubessem que estão ajudando. E aí tem um outro ponto, Karina, ainda tentando manter breve a resposta, mas é muito importante isso, que é o seguinte: quando você pega e doa um dinheiro, você vai doar, por exemplo, R$1.000, tá? Você vai fazer uma doação para um projeto. Só que se você chega e fala o seguinte, não, eu vou fazer o seguinte, esses caras têm garantias para me dar, que me deixam com um certo nível de segurança, não sei o quê, e ao invés de investir o meu dinheiro no título público, eu vou investir o meu dinheiro nesse lugar e eu vou abrir mão de R$1.000 de rentabilidade. Se você abre mão de R$1.000 de rentabilidade, é como se você estivesse doando R$1.000 para o negócio. Só que abrir mão de R$1.000 de rentabilidade é como se você estivesse aplicando R$100.000 nesse lugar. Só que com R$1.000 ninguém faz nada. Com R$100.000 faz. Entendeu qual que é a grande diferença desse negócio? Na doação, na filantropia ali, primeiro a filantropia, o cara fica o tempo inteiro, ele é o dono do dinheiro, ele fica chantageando, senão eu vou parar de dar, não sei o quê, e ele nunca dá liberdade pro cara. Segundo, é pouco dinheiro. Quando você pega e faz esse mecanismo, como a Leonora falou, o Joaquim falou, dos bancos comunitários, desse negócio do MST, você está dando a liberdade para a pessoa, porque você está dando a ela o acesso ao capital. Seja o capital fundiário, no caso do MST, que é terra, mas pode ser o capital tecnológico, pode ser máquina, entendeu? Pode ser a máquina de costura, que a pessoa não tem que trabalhar como costureira no outro lugar. E aí a gente fez essa primeira operação, eu fui um dos principais investidores, e ali já começou a montar a segunda, que foi uma operação para o pequeno investidor. Agora, o curioso, e eu não vou entrar em detalhes aqui, posso entrar, não tem nenhum problema, mas o curioso foi o seguinte, durante 1 ano e 4 meses, que foi o tempo que durou para fazer a segunda operação, uma operação para o tamanho do mercado financeiro minúsculo, 17 milhões e meio de reais. Hoje, por exemplo, o Magazine Luiza falou que vai emitir 2 bilhões de reais de dívida. Não é nada, 17 milhões e meio. O mercado financeiro, durante 1 ano e 4 meses, tentou de qualquer maneira sabotar essa operação para ela não sair. Porque eles sabiam o que ela significava em termos de soco no estômago da lógica do mercado.
né? É aquele negócio, por que o pessoal tem tanta raiva de Cuba, né? Cuba é uma ilhazinha desse tamanho, 10 milhões de pessoas, com um PIBzinho desse tamanho. Por que tem tanta raiva? Não é por causa do tamanho de Cuba, é por causa da mensagem, né? Então, essa operação do MST, ela foi assim, foi um soco no estômago. E aí saiu a operação do MST. E aquela turma que falava que o MST era um negócio de bandido, terrorista, tem a oferta da operação, então são 600 páginas. Tem que passar por todo o crivo da CVM. Tem que ter todas as empresas, tem que estar 100% legalizadas, com todos os documentos contábeis absolutamente perfeitos, todas as demonstrações, todos os impostos pagos. Se tiver uma coisa errada, não consegue fazer essa emissão. E agora? Eles vão falar o quê das cooperativas do MST? Agora que passou. E agora? Eles vão falar o quê em relação ao dinheiro dos bancos? Que não tem dinheiro para esse negócio. Tinha 5 mil pessoas interessadas, só deu para servir 1.500, porque não tinha para todo mundo. E agora? Então, esse é o poder de você fazer esse tipo de questionamento. Muito bom. E esse é o poder, né, Eduardo, que eu sempre falo aqui no podcast, né? Eu sou estudante de economia, quase me formando. E esse é o poder também de estudar, entender a economia, né? Você tem um trabalho super legal, e eu também milito nessa área, que é tornar a economia compreensível para as pessoas, porque também é instrumento de poder o conhecimento. Também é instrumento de poder quando o Paulo Guedes diz: é óbvio que se aumentar a taxa de juros diminui a inflação, e repete todo dia isso no Jornal Nacional, as pessoas acreditam. Quem questiona isso? Então, o conhecimento também é poder, e esse podcast ele é um podcast engajado na democratização dos conhecimentos da economia e economia crítica, né? Eu acho que pegar esse gancho que o Eduardo colocou, e você colocou também, dos exemplos, isso tem um poder bombástico, isso olha e diz assim, é possível fazer diferente. Eu queria pegar esse gancho para dizer o seguinte: nós temos 140 bancos no Brasil, são 140 municípios que têm banco. No seu município, você que está nos escutando, você pode usar o cartãozinho do banco comunitário, o cartãozinho de débito, de crédito do banco, e comprar no comércio local, porque os bancos têm uma rede credenciada de comércio. Quando você faz isso, ao invés de comprar com o seu cartão tradicional, das várias bandeiras, você compra com o cartão do banco comunitário, é a mesma coisa, você vai comprar lá normal, vai gerar uma taxa, o comerciante paga uma taxa de 2%, como paga para as outras bandeiras, geralmente até mais cara. Esse 2% volta para o banco comunitário, reinvestir na comunidade, a juros zeros, a crédito muito barato, em trabalho social. Então, para dizer assim, que você que está me escutando, isso é mais uma utopia, uma coisa que não pode ser realizada. Já existe. Então, você pode usar concretamente. Eu acho que a boa notícia do Brasil, mais tarde eu posso falar sobre isso, é que vários prefeitos de capitais, prefeitos de municípios do Brasil, têm criados esses arranjos que a gente chama de banco comunitário municipal, tirado suas contas dos bancos tradicionais, investido nesses bancos locais, onde as pessoas compram com o cartão do banco local e estão tirando aos poucos. Por isso, as experiências como o do MST, esses bancos comunitários, são exemplos concretos que a gente pode esvaziar pelo nosso consumo, pela nossa prática financeira, e aos poucos esvaziando o poder dos grandes bancos e jogando dinheiro, financiamento desses bancos locais, desses arranjos locais. Isso se faz no dia a dia. Então, isso faz parte de nossas vidas. Não é uma coisa do futuro, é para agora. Só porque o Eduardo falou que essas operações do FINAPOP, né, das questões com o MST, foi um soco no estômago. Quando nós criamos, né, quando foi criado o primeiro banco em Fortaleza, também foi um soco no estômago, né? O Banco Central chegou lá até com tropa de choque, querendo mandar fechar, e que banco é esse que está aqui numa favela, né? Foi uma luta muito grande nossa para que a gente pudesse chegar hoje, por exemplo, com uma fintech. Leonora, e a gente pensar, né? Isso que você falou é muito, muito forte, né? Pensar o povo como agente econômico, né? Quando a gente olha os economistas, ou mesmo na teoria, principalmente neoliberal falando, a gente não vê o povo ali refletido enquanto agente econômico, né? E se você pensar em forma de país, que os juros abusivos praticados pelos bancos também acaba por diminuir a liquidez na economia. Liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro. Ou seja, é a rapidez com a qual você consegue se desfazer de algo que você possui
para receber dinheiro em mãos. Quando a gente diz que diminuiu a liquidez na economia, quer dizer que existe menos dinheiro circulando na economia real. Porque ao invés desse recurso circular, ao invés de virar comida na mesa do povo, ao invés de virar eletrodoméstico, mesmo pagando aluguel, pagando isso, pagando conta, o dinheiro vai simplesmente para o ralo dos bancos. Então, queria que você comentasse, Eduardo, essa questão. O que faz o Brasil ter esses juros abusivos? É até legal a sua pergunta, porque a gente está 2 dias depois do governo ter anunciado algo que para mim beira assim o surreal, o ridículo, o absolutamente inacreditável, e ele ter feito propaganda disso. Você vê como as pessoas não têm noção do tamanho do problema. A gente tem um país com mais de 110 milhões de pessoas vivendo uma situação de insegurança alimentar. A gente tem um auxílio emergencial que hoje em dia, enfim, não só ele foi dividido por 4 em relação àquele que já existia uma preocupação de não ser suficiente no começo da pandemia, só que num período onde a inflação explodiu para as pessoas mais pobres. Então, você tem hoje em dia com R$150, que é o que começa ali o auxílio emergencial, a pessoa escolhe se compra o gás ou se compra comida. Comprar o gás e a comida não dá para cozinhar a comida com gás. Você pode cozinhar nada ou ter uma comida sem cozinhar. E aí agora o governo vai acabar com esse auxílio emergencial. E aí quando ele vai acabar, o governo vem e anuncia o seguinte: não, olha só, eu vou emprestar dinheiro pela Caixa Econômica Federal a uma taxa de 60% ao ano. Que ele fala 3,99, eu até hoje conversando com o Ladislau Dalbor, ele falou, isso é tão patético, né, que parece que ele ou seja, ele é o mau caráter barato mesmo, é 3,99, ou seja, ele ainda está enganando, para não dizer que é 4%, ele ainda dá essa enganada, que é aquela do vendedor de bugiganga, né? Aí o cara chega, só que você compõe ao longo do ano para ver quanto que é a taxa, gente, é 60% ao ano, isso é taxa impagável, isso é taxa de agiota. Isso é taxa de agiota. Então, o governo está se aproveitando da miséria das pessoas e emprestando dinheiro a 60%, só que ele não está fazendo escondido, não, Eduardo. Ele está fazendo propaganda, ele se orgulha disso. Ele se orgulha disso. 60% ao ano, o mundo está praticando taxas próximo a zero. Próximo a 0,00. Principalmente para as pessoas que estão precisando do dinheiro emprestado. Uma coisa é você dar o dinheiro, vários estão dando. Aí, aqueles que não estão dando, que falam, não vou dar porque não tem, eu vou emprestar. Aí, quando empresta, na Suíça, por exemplo, o Ladislau Dalbor trouxe hoje, a taxa é entre 0,5% ao ano. A taxa que é emprestado, o dinheiro para essas pessoas que estão precisando, é entre 0,5% ao ano. A gente está emprestando a 60%. Então, assim, a gente tem que cair na real, sabe? Essa expressão é tão boa, né? Quando a gente fala, o cara não caiu na real ainda. Então é isso, a gente não consegue entender. A gente chega e fala que não, o problema do Brasil é corrupção. Aí eu às vezes brinco com as pessoas, eu falo assim, não, até aí a gente não precisa nem discutir, né? Você conhece alguém que defende a corrupção? Né? Se for por isso, não tem discussão. Você já conversou com alguém e fala assim, não, calma aí. Vamos discutir ali, porque ele é a favor da corrupção, eu sou contra. Eu nunca ouvi esse negócio. Agora, o ponto é o seguinte, então, estamos de acordo, todo mundo é contra a corrupção. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você acha que se acabasse a corrupção numa varinha mágica no Brasil, né? Íamos ser o único país desigual do mundo sem corrupção, porque não tem nenhum país do mundo que é desigual como o Brasil que tenha conseguido se livrar da corrupção. Mas vamos supor, você conseguiu, né? O super-herói Moro ou algum outro super-herói que você criou aí acabou com a corrupção de um dia para o outro. O que você acha que ia acontecer? Você acha que ia resolver os problemas? Você acha que as pessoas iam parar de passar fome? Você acha que as pessoas, os bancos, iam passar a cobrar menos no cheque especial? Você acha que a educação ia passar a estar disponível para todo mundo? A minha pergunta é, realmente você acha que o maior problema do Brasil é a corrupção e os bancos da Faria Lima estarem lucrando quase 100 bilhões de reais no ano de maior crise que o país teve? Isso não é problema? Então, o cair na real é muito importante agora. A gente entender o seguinte, qual que é o nosso verdadeiro problema? E aí eu vou dizer, porque parece que eu estou fugindo da discussão
do nosso podcast, é só a discussão do nosso podcast, porque eu termino afirmando o maior problema no Brasil hoje em termos de gerar desigualdade, acumulação de capital, frear crescimento, aumentar a violência, aumentar a corrupção, se chama o sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro, da forma como está estruturada, é o maior problema que existe no Brasil. Agora, qual jornal você acha que vai dar isso? O Nacional? O Estadão? A Folha? Onde é que você acha que vai sair essa notícia? Edu, eu acho que aproveitando você assim nessa dimensão da discussão, e a gente está olhando muito para esse olhar que o governo quer fazer sobre imposto, sobre lucros e dividendos, o que ele busca realizar está muito longe de enfrentar os verdadeiros problemas, né? Então, o que você tem a comentar sobre essa ideia do imposto sobre grandes fortunas no país que o governo Bolsonaro quer implantar? Eu acho o seguinte, a gente deveria ter um imposto sobre grandes fortunas, até porque é o seguinte, vamos supor que imposto sobre grandes fortunas no Brasil é diferente do resto do mundo. Aqui era muito mais óbvio que uma coisa é você chegar e falar assim, eu vou cobrar 0,5% do que exceder 20 milhões de dólares que esse cara tem na França, né? Onde a taxa de juros perde 0 ao ano. A outra é você falar o seguinte, eu vou cobrar 0,5% do que esse cara tem, que excede 20 milhões de dólares, num país onde, se o cara não fizer nada, ele ganha 10% ao ano, que é quanto paga o título público. Entra lá. Agora, LTN, não, a taxa no Brasil é 6,25%. Entra lá agora. Tesouro Direto, LTN, que vence em 2024, menos de 3 anos. 10%. Agora, você entra e vai ver. Então, você cobrar 0,5%, significa que o cara, sem fazer nada, ainda está ganhando 9,5%. É diferente, você não está pegando o dinheiro, o patrimônio do cara, você está diminuindo um pouquinho a rentabilidade do cara. Então isso tem que ter. Agora a gente tem que tomar um cuidado danado, isso é uma armadilha que põe para a esquerda, ali a armadilhazinha para a gente pisar e cair, que é o seguinte, não tem bala de prata. A gente tem que lutar pela mudança estrutural, pela mudança da lógica. Porque eu vejo muita gente achando, porque, Eduardo, a gente tem que lutar pelo imposto sobre grande fortuna. Eu falo assim, isso é de um livro de 500 páginas. Essa é uma página do livro. Porque se a gente hoje também botou imposto sobre grande fortuna, não mudou nada. Continua tudo o mesmo problema. E vai parecer que vencemos. Então, eles estão preparados para, em algum momento, dar uma vitóriazinha dessa para a gente. Porque eles sabem que um negócio desse não muda quase nada. Por isso que a gente tem que entender que isso é uma parte pequenininha. É claro que é parte. É claro que a gente tem que lutar por isso. Mas isso é um pedacinho. A gente tem que lutar pela mudança da lógica do sistema. Porque senão a gente vai estar só enxugando gelo e fazendo o jogo deles. E essa lógica que o Eduardo fala é esse conflito distributivo do Estado, né? A gente está caminhando aqui para o nosso final do podcast, mas eu queria comentar isso, porque eu também concordo. Eu acho que tem que ter imposto sobre grandes fortunas, porque está errado, lucros e dividendos não ser taxado, e o consumo, por exemplo, ser taxado, né? O que está sendo discutido no Congresso Nacional é uma reforma da tributação no Brasil, e a gente precisava, inclusive, ser radical em acabar com o imposto indireto sobre o consumo, sobre a cesta básica, sobre alimentos, por exemplo. É um absurdo, é isso que faz os mais pobres pagarem mais imposto no Brasil, proporcionalmente do que os mais ricos. Mas é importante que a gente também tenha o imposto de milionários, grandes fortunas, porque é um absurdo que no Brasil, na época da pandemia, a gente esteja aumentando quase 29% dos milionários no Brasil. Isso é uma marca, é como o Eduardo falou dos símbolos, né? Isso fala por si só de um sistema de desigualdade que a gente vive no Brasil. Mas eu queria, então, encerrar aqui o nosso podcast dizendo que a gente teve uma honra de falar com o Eduardo Moreira, com o Joaquim, com a Leonora e toda a rede brasileira de bancos comunitários no Brasil, que a gente ficou super feliz. Vai dar a oportunidade de vocês falarem aí como que a gente encontra tudo isso, mas eu queria convidar, primeiramente, o Eduardo para se despedir e depois a Leonora, depois o Joaquim. Muito obrigada, gente. Foi muito legal conversar com vocês. Karina, meu xará, Edu, Leonora, Cacau, todos vocês, Joaquim, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui discutindo esse tema tão importante e falar para as pessoas que, assim, é uma luta absolutamente desigual. A gente vai ter muito menos exposição, a gente vai ter muito menos verba para poder patrocinar programas,
Então, a gente depende de muito mais engajamento das pessoas. A gente precisa ter muito mais vontade que eles. A gente tem menos recursos, mas a gente pode equilibrar esse jogo com mais vontade. Então, que todo mundo que ouve um podcast como esse, divulgue para os amigos e amigas o podcast, o link, falem sobre o que ouviu discutido aqui, falem sobre as ideias, sobre os dados. E é aí, nesse desequilíbrio da vontade, que a gente vai conseguir equilibrar o jogo, compensando o desequilíbrio de recursos. Valeu, um abraço. E Leonor e Joaquim, queria que vocês contassem, então, para a gente terminar, como que a gente pode fazer para ver outros bancos possíveis? Eu queria encerrar, né, um pouco dizendo que, assim, dessa última fala também do Eduardo e sua, né, Karina, a lógica do sistema financeiro, ela é muito perversa, né? Ela é cruel, né? Ela é perversa, ela sabe a quem ela se destina e com certeza, né, aquilo que a gente já conversou antes não é do nosso povo, né? E aí, assim, vou deixar para o Joaquim terminar, senão nós dois vamos ficar falando aqui, né, exatamente as mesmas coisas, mas assim, o banco comunitário, a gente sempre está aberto a ouvir novas comunidades que queiram, né? É sempre um desafio, claro. Tudo que a gente faz contra essa lógica perversa, essa lógica do sistema capitalista, tudo aquilo que a gente faz na economia solidária é um desafio enorme, né? É um pouco do que o Edu falou, assim, os recursos são cada vez mais, né, mais escassos e a gente precisa de estar todo momento se reinventando, né? E é o que a gente fez nessa pandemia o tempo todo, né? E como a gente sempre colocou aqui nos nossos bancos comunitários, né? Assim, a gente não quer voltar ao normal que era antes, né? A gente quer que seja diferente, né, esse novo normal, principalmente para o povo que a gente trabalha e com os bancos que a gente trabalha. A gente tem aí hoje a nossa fintech, temos o site, deixo para o Joaquim aí concluir, né, porque aí ele fala um pouco, né, de como é que a gente está pensando e que a gente pensa cada vez mais nessa história dos municípios, de ter essas parcerias também com os municípios, provocando cada vez mais esse desenvolvimento local, novas relações de produção e de consumo, né, que é o que a gente sabe fazer. E, modéstia à parte, a gente faz bem, né? A gente só precisa de ter realmente mais oportunidades da gente falar e de outras pessoas chegarem juntos e da gente construir junto. Então, foi uma alegria grande, Karine, Eduardo, Leonora, e todo mundo que está nos escutando. Eu acho que a situação que o Brasil vive, que a gente conversou aqui, que todo mundo está assistindo todo dia, extrema tristeza, extrema dificuldade, nem precisa repetir, mas eu queria terminar alegre e muito esperançoso, porque eu acho que no meio desse caos, vou falar aqui do caos financeiro, que é o tema aqui de nossa conversa, tem surgido no Brasil, eu tenho percebido, tem surgido no Brasil uma onda crescente de comunidades querendo bancos comunitários, de prefeitos criando leis municipais, uma verdadeira onda. A gente tem rodado o Brasil todo ajudando os prefeitos a fazerem essas leis. São mais de 15 ou 20 municípios. O governo do Estado, eu diria aqui, o governo do Estado do Ceará, que criou agora um fundo de crédito a juros zero pago em moeda social. Então, está surgindo no meio do caos, aproveitando as brechas, que o sistema financeiro não foi feito para a gente, mas tem uma brecha no marco regulatório aqui, tem outra brecha no marco regulatório ali. Então, aproveitando essas brechas, nós estamos fazendo no Brasil, está surgindo no Brasil, várias e várias experiências a partir dos municípios, muito fortemente, apontando a perspectiva do novo modelo de banco, do novo modelo de financiamento. Eu indicaria aqui, para terminar, tem as páginas dos bancos comunitários, são várias, mas eu indicaria o edinheirobrasil.org, quem quiser participar e ver lá nossa fintech, como é que está organizada, e uma página bem simples, que é bancomunicipal.org. Então, lá tem uma série de leis, estudos acadêmicos, a academia tem feito vários estudos sobre isso, tem uma série de editais também das prefeituras. Então, assim, alegria e esperança é debatendo, é construindo, se alegrando e lutando para fazer, que a gente vai, com certeza, virar esse jogo. Grande alegria, gente.
Que alegria, coisa boa ouvir você, é sempre fonte de esperança, Joaquim, sua fala. Você e a Leonora vão trazendo isso com muita pertinência. E eu vou indicar para quem está nos ouvindo agora e está a fim de assistir um filminho, tem um filme de 1 horinha no YouTube, chama Banco Palmas, ou Palmas Documentário. A Elisa Peixoto produziu, e é um documentário muito legal que mostra como você pode construir e organizar essa economia a serviço do povo, a serviço da partilha, como esse podcast aí com o Edu Moreira, com a Leonora e Joaquim tentou e humildemente contribui aí para essa formação que a Karina tanto fala, que é a formação para uma educação libertadora, lembrando aí do nosso querido Paulo Freire nesse encontro. O roteiro, a produção e a apresentação foram feitas por Karina Vitral e Eduardo Brasileiro. A edição é de João Paulo Melo. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio da Web Rádio Conexão Catimbau, de Neca Setúbal, do Célio Turino e da Silvana Bragato. A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum no Spotify, mas também você encontra no site www.institutocasacomum.org. Acompanhe as nossas redes sociais do Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e o canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @Karina Vitral. E o meu é @Edu Brasileiro. Deixem sua opinião sobre o tema de hoje e, se gostou, compartilhe com os amigos o nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem. Beijo! E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara.